A Guerra Fria foi travada no mais aterrorizante dos campos, o abismo oceânico. Lá, os submarinos soviéticos não apenas dominaram o titânio e a energia nuclear, mas alcançaram feitos que desafiaram todas as leis da física. Estamos falando de velocidades de 41 nós inexplicáveis e desaparecimentos súbitos que quebravam o sonar. Os cientistas da OTAN ficaram perplexos diante desses gigantes fantasmas. Que tecnologias secretas os soviéticos revelaram nas profundezas? Inscrevam-se para não perderem esta viagem ao mistério, deixem um like e compartilhem o vídeo. A Guerra Fria não foi travada apenas nas estepes congeladas ou no espaço sideral. Ela teve um campo de batalha muito mais silencioso, profundo e aterrorizante: os abismos oceânicos. Sob a superfície, a União Soviética e os Estados Unidos mantiveram um pulso constante de espionagem tecnológica, onde a velocidade, o silêncio e a capacidade de imersão eram as únicas regras. O arsenal submarino soviético, a Frota da Bandeira Vermelha, destacou-se por sua abordagem brutalmente inovadora, frequentemente ignorando as convenções ocidentais para buscar vantagens radicais. Esses leviatãs de aço e titânio forçaram a ciência e a engenharia a limites impensáveis, gerando um legado de proezas técnicas que hoje são lendas navais. No entanto, no rastro de sua audácia tecnológica, eles deixaram uma esteira de mistérios que, décadas depois, cientistas marinhos, físicos e oceanógrafos ainda não conseguem desvendar. Não falamos de mitos marinhos, mas de anomalias verificadas, velocidades que desafiavam a hidrodinâmica, desaparecimentos que quebravam as regras do sonar e, o mais perturbador, fenômenos acústicos que insinuavam uma interação com forças da natureza ou tecnologias desconhecidas. A história dos submarinos soviéticos é uma narrativa de descobertas brilhantes, justapostas com enigmas que o próprio rigor científico não consegue explicar. O primeiro grande enigma soviético que deixou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, perplexa, foi a classe Alfa, cujo nome técnico era Projeto 705 Lira. No final da década de 1960, a Marinha Soviética introduziu esses submarinos de ataque rápido, e o que os engenheiros ocidentais descobriram sobre eles foi, na época, inconcebível. O segredo do Alfa residia em duas inovações radicais: seu material de construção e seu sistema de propulsão. Em vez do aço, os soviéticos usaram uma liga de titânio para construir o casco de pressão. O titânio não é apenas muito mais forte e resistente à corrosão, mas, crucialmente, é mais leve. Isso permitiu ao Alfa atingir profundidades de imersão operacionais, cerca de 700 metros, e de colapso, mais de 1000 metros, que seus homólogos ocidentais só podiam sonhar. O titânio deu-lhe a capacidade de operar em zonas abissais inatingíveis. Um teto de profundidade que se tornou uma vantagem tática inexplicável para seus rivais. Mas o que realmente assombrou a ciência foi a velocidade. O Alfa podia atingir e manter mais de 41 nós, cerca de 76 km por hora. Uma velocidade que superava a de muitos destroyers de superfície da época. Para conseguir isso, o Alfa utilizava um reator nuclear de metal líquido, que proporcionava uma densidade de energia e uma resposta de potência sem precedentes. A velocidade de um submarino depende de minimizar a resistência da água. Os hidrodinamicistas ocidentais não conseguiam explicar como um submarino com o volume e a forma do Alfa podia se mover a essa velocidade sem um consumo de energia que o tornasse inviável. A teoria mais aceita era que os soviéticos haviam dominado alguma forma de supercavitação ou um sistema de redução de atrito avançado, uma tecnologia que até hoje só foi parcialmente replicada em torpedos. O Alfa era literalmente um fantasma de titânio que aparecia e desaparecia do alcance dos sonares com uma agilidade que quebrava as equações da hidrodinâmica. Se a tecnologia de ponta gerava enigmas, os acidentes submarinos soviéticos deixaram mistérios ainda mais obscuros no fundo do mar. Durante a Guerra Fria, a URSS perdeu pelo menos 4 submarinos nucleares, e as circunstâncias exatas da maioria desses naufrágios continuam sem uma explicação científica definitiva, alimentando teorias que vão desde a falha estrutural até colisões com objetos não identificados. Um caso paradigmático é o do K-129, um submarino diesel-elétrico com mísseis nucleares, embora seja frequentemente discutido no contexto dos mistérios da Frota da Bandeira Vermelha. Ele afundou em 1968, e o segredo de seu destino foi tão importante que impulsionou a missão de espionagem mais audaciosa da CIA, o Projeto Azorian.
que tentou recuperar o destroço das profundezas do Pacífico. A Marinha dos Estados Unidos concluiu que a causa mais provável foi uma falha mecânica ou um incêndio, mas a possibilidade de uma colisão com um submarino americano nunca foi descartada oficialmente pela inteligência russa. O que exatamente causou a implosão e o afundamento repentino do K-129 em águas internacionais? O destroço recuperado pelo Hughes Glomar Explorer não forneceu uma resposta conclusiva que a comunidade científica pudesse publicar. Mais inquietantes são os casos dos submarinos de propulsão nuclear. O K-27 e o K-119 afundaram carregando reatores nucleares e, no caso do segundo, ogivas atômicas. O K-27, em particular, sofreu uma falha catastrófica em seu reator de metal líquido em 1968. Em vez de resgatá-lo, ele foi deliberadamente afundado em 1982 no Mar de Kara, a apenas 33 metros de profundidade. O mistério científico aqui é geológico e ambiental. Como esses sarcófagos de material físsil, submersos sob décadas de pressão, afetarão a ecologia marinha a longo prazo? Os cientistas não conseguem prever com certeza a estabilidade desses reatores, nem o padrão exato de vazamento radioativo, tornando esses destroços um enigma ambiental que levará séculos para ser resolvido. Se a velocidade de 41 nós do submarino Alpha e o enigma de seu casco de titânio já explodiram suas cabeças, esperem para ver os segredos obscuros que os acidentes nucleares soviéticos revelaram no fundo do mar. A verdade se torna ainda mais perturbadora. Os cientistas ainda procuram explicações para esses fenômenos fantasma. Demonstrem que querem mais mistérios do abismo. Deixem seu gostei agora mesmo e se inscrevam para não perderem a segunda metade deste épico documentário. Talvez as descobertas mais estranhas associadas à tecnologia submarina soviética venham do campo da acústica. Na Guerra Fria, a detecção se baseava no sonar, e o silêncio do submarino era a arma definitiva. Os soviéticos, inicialmente atrás na tecnologia de redução de ruído, às vezes pareciam quebrar o sonar de formas que a ciência não conseguia explicar, baseando-se unicamente na velocidade. Os submarinos da classe Victor e Delta, embora barulhentos por design em comparação com seus homólogos americanos, ocasionalmente exibiam um fenômeno conhecido como desaparecimento súbito. Os operadores de sonar da OTAN que haviam passado dias seguindo um submarino soviético barulhento reportavam às vezes que o alvo simplesmente se desvanecia, não por ir mais rápido, mas por uma interrupção abrupta de seu sinal. As explicações iam desde a habilidade do capitão para usar termoclinas, camadas de água com diferentes temperaturas que desviam as ondas de sonar, até a manipulação deliberada do ruído biológico. No entanto, existiam relatórios classificados de assinaturas acústicas anômalas que nunca coincidiam com a fauna marinha ou com qualquer veículo conhecido. Alguns submarinos ocidentais rastrearam fontes de som no Pacífico que emitiam uma frequência baixa, constante e com padrão, mas que se moviam a velocidades muito altas para serem baleias e muito lentas para serem torpedos, e que desapareciam com uma precisão desumana. Os cientistas marinhos foram chamados à ação para tentar identificar essas criaturas ou fenômenos geológicos, muitas vezes terminando com diagnósticos insatisfatórios de ruído de fundo ou ecos complexos. Uma das teorias mais extravagantes, mas considerada seriamente em círculos de inteligência naval, era que os soviéticos haviam desenvolvido um sistema de ressonância de cavidade, ou geradores de vórtices. Essa tecnologia supostamente injetava bolhas ou pulsos de energia na camada limite do submarino, criando uma cavidade parcial que reduzia drasticamente a resistência da água e simultaneamente desviava as ondas de sonar. Embora nunca tenha sido verificada, a existência do Alpha e sua velocidade inexplicável davam crédito à ideia de que a URSS estava experimentando com forças que transcendiam a hidrodinâmica convencional. O aspecto mais fascinante das descobertas soviéticas que confundem os cientistas é a interação não intencional de sua tecnologia com fenômenos naturais. Por exemplo, os reatores de metal líquido do Alpha e do Papa, classe Papa, projeto 661 Anchar, geravam assinaturas térmicas muito distintas das dos reatores de água pressurizada. Ao se moverem em alta velocidade, especula-se que esses submarinos criavam um rastro de água aquecida que interagia com as termoclinas existentes de formas imprevisíveis. Os cientistas oceânicos modelaram como essas plumas térmicas poderiam gerar artefatos sônicos ou pontos cegos nos quais um submarino poderia se esconder, um efeito que era inicialmente um mistério para os operadores de sonar ocidentais. Além disso,
A corrida pela profundidade levou os soviéticos a projetar cascos que eram submetidos a pressões extremas. Isso, sem querer, transformou esses submarinos em sismógrafos improvisados. Em várias ocasiões, os capitães soviéticos relataram ter detectado ondas de choque ou pulsos de pressão de origem desconhecida em grandes profundidades. Sons que não se encaixavam com terremotos nem com explosões conhecidas. Esses relatórios vazados de fontes não oficiais deram origem a investigações sobre a sismologia submarina artificial, ou a possibilidade de que certas falhas geológicas profundas gerem pulsos energéticos que o conhecimento científico atual subestima. Essas descobertas não foram encontradas pelos submarinos, mas sim reveladas por sua própria existência e tecnologia. O Alpha, ao ir tão rápido, expôs uma lacuna no conhecimento da hidrodinâmica. O K-27, ao falhar, deixou uma interrogação nuclear sobre o tempo geológico. Os ruídos estranhos, ao não serem explicados pela tecnologia ocidental, forçaram a oceanografia a reavaliar o que era considerado ruído de fundo aceitável. A frota da bandeira vermelha soviética foi uma força motriz na engenharia naval, um motor de inovação movido pela desesperada corrida armamentista da Guerra Fria. Seus submarinos, os fantasmas de titânio, os gigantes da velocidade e os navios condenados, deixaram para trás um duplo legado. Por um lado, temos as conquistas tangíveis: o domínio do titânio, os reatores de metal líquido e as profundidades abissais. Por outro, temos um conjunto de descobertas que continuam sem explicação: as velocidades que desafiam a resistência à água, os desaparecimentos súbitos que quebram o sonar e os restos nucleares que levantam enigmas ambientais em escala geológica. A ciência marinha e a física continuam buscando modelos que expliquem as assinaturas fantasma e as interações térmicas e acústicas não lineares que esses monstros de guerra geraram no abismo. O verdadeiro terror dos submarinos soviéticos não foi seu poder, mas sua capacidade de revelar que o conhecimento científico sobre as profundezas do oceano ainda tem vastos e aterrorizantes pontos cegos. E nesses pontos cegos, a história, a engenharia e o mistério se fundem no silêncio eterno. A verdadeira ameaça da frota da bandeira vermelha não foi seu armamento, mas sua capacidade de expor as lacunas em nosso conhecimento científico. Os destroços nucleares nos deixaram enigmas ambientais em escala geológica e as assinaturas fantasma acústicas, sem explicação. O silêncio eterno do oceano guarda segredos tecnológicos que ainda não conseguimos decifrar. Se este arrepiante mistério naval vos fascinou, inscrevam-se agora, deem gostei, compartilhem este vídeo e comentem qual destas descobertas vos parece mais inexplicável.